Oi, oi, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Se tu ainda não me conhece, Anaya Cardoso aqui, do Anaya Negócios Digitais e do canal Simplesmente Anaya. Hoje eu quero falar contigo que é empreendedora e que acha que o importante é tu saber do teu empreendimento. Se tu é uma artesã, tu acha que tu tem que saber sobre artesanato, se tu é uma confeiteira, tu acha que tem que saber sobre confeitaria e assim por diante. Por que eu quero falar contigo? Bem, eu quero te mostrar a importância de uma coisa. E para isso eu vou te contar uma história que aconteceu comigo recentemente. Veja bem, eu vou fazer 42 anos. Isso mesmo. Não parece, né? Muito modesta. Brincadeiras à parte, eu vou fazer 42 anos. E recentemente eu conheci muito melhor, digamos assim, a história do calcanhar de Aquiles. Você já ouviu com certeza falar sobre o calcanhar de Aquiles e até já deve saber que significa calcanhar de Aquiles. Quando a gente fala, a gente está falando do ponto fraco de alguém. Isso eu também sabia. Até aí tá tudo certo. Mas eu te pergunto uma coisa, tu sabe qual é a origem da história do calcanhar de Aquiles? Aposto que não. Então, eu também. E gente, eu fiquei surpresa. Vou contar pra vocês como é que é. Ele era filho de uma ninfa. E ele não tinha poderes, né? Não era um deus, enfim, não era um ser comum. A mãe dele, como queria que ele fosse protegido, né? Como queria que ele tivesse poderes especiais, como queria que ele fosse. Na verdade, ela queria que ele fosse um deus, né? Como não era, o que ela fez? Ela foi com ele, quando ele nasceu, num rio que era um rio especial, que era um rio que tinha poderes especiais. E o que ela fez? Ela mergulhou o Aquiles dentro deste rio para que ele ficasse protegido. E realmente foi o que aconteceu. Tá? Eu tô contando assim bem brevemente com as minhas palavras, tá, gente? Foi o que aconteceu. Ele ficou realmente, ele era tipo assim, ó, ele se tornou um guerreiro invencível. As batalhas onde ele estava, ele sempre tinha vitórias, porque ninguém conseguia matar o Aquiles, tá? Porque ele era protegido, tá? Ele não morria. Acontece que quando houve a Guerra de Troia, que vocês já devem ter ouvido também falar, a história ali do cavalo de Troia, coisa e tal, o príncipe lá de Troia acabou matando o Aquiles. Como? Você sabe como? Você conhece? Se você conhece sobre mitologia grega, você já sabe. Mas se não, talvez você esteja aprendendo agora, assim como eu aprendi recentemente. O príncipe matou o Aquiles com uma flechada no calcanhar. Opa, Nayá, como assim? Ele não era protegido? Sim, mas conta a história que quando a mãe dele mergulhou ele no rio para ter essa proteção especial, ela mergulhou ele de cabeça para baixo, segurando pelo pé, segurando pelo calcanhar. Então, essa parte teria ficado para fora do rio, ela não se deu por conta disso. E aí o calcanhar ficou desprotegido e ficou sendo o ponto fraco dele. Bom, Anaya, por que tu tá contando essa história? Porque, pessoal, olha como eu me dei por conta. E eu fui falar isso para outras pessoas. Contei essa história para umas 2, 3 pessoas também que tem mais ou menos até mais velhas do que eu. E essas pessoas também não conheciam essa história. E, gente, eu me dei por conta assim, ó, porque eu fiquei pensando, gente, como assim? Eu sou uma pessoa que eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz especialização. E até então, como eu nunca tinha parado para estudar nada sobre os mitos gregos, eu não sabia disso. E eu pensei, gente, olha só o que eu fui aprender. Tantas vezes a gente fala o calcanhar de Aquiles, mas a gente não se atém o porquê que é falada essa determinada expressão, né? Às vezes a gente repete aquela expressão, mas não sabe da onde que ela surgiu. Qual é a origem dela? Então, nos altos dos meus 41 anos é que eu fui aprender a história
que originou a expressão calcanhar de Aquiles. Aos 41 anos. Gente, como que eu passei 41 anos da minha vida sem saber isso? E por que eu conto essa história? Que é para mostrar para ti o quanto o conhecimento é importante e o quanto o conhecimento em geral é importante e o quanto nós podemos estar sempre aprendendo. Então, tu mesmo que acha que é só saber do teu ofício, deixa eu te contar uma novidade. Não. O mundo hoje é muito dinâmico. Nós precisamos estar sempre aprendendo. Então, começa a te organizar. Se tu quer ser uma empreendedora de sucesso, começa a tirar um pouquinho do teu tempo todos os dias para tu ler alguma coisa nova. Pode ser um livro de marketing, pode ser um livro que fale sobre espiritualidade, pode ser um livro que fale sobre como alcançar o sucesso, um livro sobre finanças, porque uma empreendedora, ela precisa saber muitas coisas, ela não pode saber só sobre o ofício dela. Ela precisa saber administrar, ela precisa saber sobre marketing, ela precisa saber sobre relações humanas, ela precisa saber tantas coisas que eu ficaria aqui muito tempo falando. E se ela não quiser contratar profissionais para tudo isso, precisa estudar. Nunca é tarde pra gente aprender. E a minha história tem muito disso, porque eu fiz pedagogia, eu trabalhei muitos anos como professora, eu sou até hoje concursada, mas eu nunca deixo de aprender. Eu fui fazer curso de maquiadora, eu aprendi a ser maquiadora, extensionista de cílios, micropigmentadora de sobrancelhas, passei para a área do marketing, comecei a estudar o marketing, então nunca é tarde. Aliás, é sempre necessário a gente estar aprendendo. Então, tu queres ser uma empreendedora de sucesso? Escuta o que eu tô dizendo. Te organiza, nem que tu precise acordar 20 minutos mais cedo para tu ter 10 ou 15 minutos de leitura por dia. Mas esteja sempre lendo algo que vai te trazer algum conhecimento novo. Espero que tu tenha gostado dessa dica. Fica aqui pelo perfil, segue o meu canal simplesmente Ana Ayala no YouTube, porque sempre tem vídeo novo também, com muita coisa boa. E não esquece de deixar um comentário aqui embaixo me dizendo se já conhecia essa história, essa origem do calcanhar de Aquiles. Tá bom? Tô curiosa pra saber. Beijinhos, tchau, tchau. Fiquem com Deus.